No início deste ano, a revista Time publicou uma entrevista com George Lucas. Ele disse: "Acho que existe um Deus. Não tenho certeza. Não sei o que ele é, como ele se parece. Não tenho certeza sobre ele. Talvez seja assim que você se sinta hoje. Quero falar com você sobre ele esta noite. Quero falar a você sobre Deus." O primeiro livro, o primeiro versículo da Bíblia nos diz que no princípio Deus. Agora, de onde veio Deus? Como ele pôde aparecer de repente? E no princípio havia Deus? Não sei. Nem você. A Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. Como isso é possível? Não sei. Há um mistério em tudo isso, e ainda assim, pela fé, acreditamos que Deus não teve início e não tem fim. Não posso nem mesmo provar a você a existência de Deus. Nenhum cientista pode. Como sabemos que existe um Deus? Você não pode colocá-lo em um tubo de ensaio. Você não pode criar uma fórmula matemática para ele, como Einstein fez na relatividade. Você aceita pela fé que ele é o criador de todo o universo? Quando Charles Lindbergh pegou seu avião, The Spirit of St. Louis, todas as estrelas que ele podia ver espalhadas por todo o céu eram apenas parte da Via Láctea, apenas nossa pequena galáxia. Mas essa galáxia é apenas uma pequena parte de um universo que contém bilhões de galáxias. E eles descobriram agora que há galáxias além do que eles pensavam ser a última, com bilhões e bilhões e bilhões de planetas, estrelas e sóis. E em janeiro passado, os astrônomos viram uma explosão de raios gama que veio de muito além da galáxia. Originou-se a 9 bilhões de anos-luz de distância. Quanto tempo seria? Contem tudo, vocês matemáticos. Um ano-luz equivale a 5, quase 6 trilhões de milhas. Você sabe o que é 1 trilhão? Mas a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E o salmista disse: "Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu ordenaste." A Bíblia diz no Salmo 33 que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. E então a Bíblia ensina nessa mesma passagem, no 3º capítulo de João, ou no capítulo seguinte, acho que é no 4º capítulo, que Deus é um espírito. Deus é um espírito. Ele não tem um corpo como eu e você. Ele não está localizado em um só lugar. Ele está em todo o mundo, em todo o universo ao mesmo tempo. Ele não está limitado por um corpo. Ele é espírito. Como você explica isso? Não posso. Mas a Bíblia diz outra coisa sobre ele. A Bíblia diz: "Eu sou o Senhor, não mudo." Ele é imutável. Em todos esses séculos e trilhões de anos, ele nunca mudou nem um pouco. Nele não há variabilidade nem sombra de variação, diz a Bíblia. Deus não muda. A Bíblia também ensina que Deus é um Deus santo. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. A Bíblia diz que você tem olhos mais puros do que os que contemplam o mal e não pode olhar para a iniquidade. Deus é pureza absoluta. Lembro-me de quando eu era menino na Carolina do Norte e todos nós esperávamos ansiosamente pelo dia em que talvez tivéssemos um pouco de neve. Não nevava muito no lugar onde eu morava, mas quando nevava ficávamos empolgados.
Lembro-me de que minha mãe nos chamou a atenção para algo um dia, quando a neve chegou. Ela colocou algumas roupas para lavar, alguns lençóis, toalhas, camisas e outras coisas para pendurar, para que quando o sol saísse, elas secassem. E então ela disse: "Olhe para a neve, você não acha que ela está limpa e branca? E olhe para as roupas que ela lavou, e é assim que somos. Em comparação com Deus, somos sujos. Ele é absolutamente santo. Mas a Bíblia também ensina que Deus é um Deus de julgamento. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, mas depois disso vem o julgamento. Haverá um tempo de julgamento, e a Bíblia diz que Deus levará toda a obra a julgamento com toda coisa secreta, seja ela boa ou má. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Você pode confessar seu pecado, mas deve arcar com as consequências. Quando abusamos do meio ambiente, pagamos um preço. Quando violamos a lei moral e espiritual de Deus, pagamos um preço. A Bíblia diz que Deus designou um dia em que julgará o mundo. Há um dia já reservado no calendário de Deus no qual ele julgará o mundo inteiro. Mas a Bíblia também diz que Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz que Deus é amor em 1 João 4:8. Em Jeremias está escrito: "Sim, eu te amei com um amor eterno." Uma música popular há alguns anos era: "Não posso viver em um mundo sem amor." Você não precisa, porque Deus o ama. Seja qual for a sua origem, sejam quais forem os seus pecados, quantos erros você tenha cometido, seja qual for a sua origem étnica, seja qual for a sua formação educacional, Deus ama você. E é um amor eterno e sobrenatural. É algo que não entendemos. Não se trata de amor eros, amor sexual. Não é amor filéu, que é amor de amizade. É algo além. É um amor sobrenatural e ágape que somente Deus tem, mas que Ele pode dar a você, se vier ao seu Filho, Jesus Cristo. E foi isso que Jesus Cristo estava fazendo naquela cruz. Ele estava amando você e levando todos os seus pecados e todas as suas falhas sobre Ele na cruz. Agora você já pensou por que Deus criou o homem? Muitos se perguntam: quem sou eu? Para que estou aqui? De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde estou indo? Deus deu ao homem uma escolha. Ele o criou, colocou-o neste pequeno planeta e disse que os colocou no que é chamado de Jardim do Éden, no Iraque. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não comerá, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse: há uma árvore. Você pode comer todas as frutas do jardim. Você pode comer o que quiser, mas não coma dessa única árvore. Deus estava testando o homem porque deu a ele o livre-arbítrio. Ele pode fazer sua própria escolha. Ele não faz de você um robô. Ele aperta um botão e você faz o que ele diz. Ele dá a você a liberdade de escolha. E no Jardim do Éden, Deus disse ao homem desde o início: mas o que o homem fez? Homem e mulher. O homem e a mulher comeram da árvore. Fizeram isso de propósito. Eles foram enganados pelo diabo, porque há outro mistério nesse ponto que percorre toda a Bíblia e chega ao nosso mundo hoje: o mistério da iniquidade, o mistério do pecado, o mistério do diabo e dos demônios. E o demônio é muito real. Ele trabalha duro. E ele pode enganar. Ele pode vir como um anjo de luz, diz a Bíblia.
Ele é muito enganador, ele escorrega sobre você. Ele aparece em seus pensamentos, ele aparece em sua mente. Sabemos que algo está errado. Lemos nossos jornais e assistimos à televisão, e sabemos que algo está errado em nosso mundo. E é isso que está por trás do problema da raça. A retaguarda de tudo é o pecado. E o pecado é a violação da lei moral de Deus, a violação dos 10 mandamentos, a violação do Sermão da Montanha e também a pobreza. E hoje temos uma situação desesperadora, em minha opinião. Grande parte do mundo está ficando mais pobre e parte do mundo está ficando mais rica ao mesmo tempo. Um dia desses haverá um confronto, como sempre acontece. O homem tem uma doença terminal, pois o mistério da iniquidade já está operando, diz a Bíblia em 2 Tessalonicenses 2, 7. Quantos dos 10 mandamentos você não cumpriu? A Bíblia diz que todos nós somos como ovelhas. Desviamos do caminho. Cada um segue seu próprio caminho. Queremos fazer o que quisermos. Não a maneira de Deus, mas a nossa. E isso é pecado. Portanto, nossos problemas básicos não são sociais. Eles não são educativos. A quebra da lei de Deus, o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia, mas o dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja bem, o pecado afasta você de Deus. Você está separado de Deus, você é um espírito. Veja, você é um corpo, mas dentro dele há um espírito, uma alma. E quando você morre, o que acontece? Você já esteve no leito de morte de alguém e viu essa pessoa entrar na eternidade? Você quer saber o que aconteceu? Bem, a pessoa real deixou este corpo. Esse corpo vai se desintegrar, se decompor e voltar ao pó. Mas o verdadeiro você vai continuar vivo, porque o verdadeiro você deixa o corpo. E se você conhece Cristo como seu Senhor e Salvador, você vai direto para a presença dele e passa a eternidade com ele. Agora, a morte tem 3 dimensões. Há a morte natural. Todos nós vamos morrer. Quando John Kennedy Jr. corria risco e sua esposa, Carolyn, embarcaram naquele avião há algumas semanas, no qual ele iria voar, eles nunca sonharam que nunca mais veriam sua casa. Como outros rapazes e moças da mesma idade, eles tinham grandes sonhos em suas vidas, suas carreiras, seu casamento. 2 dos jovens mais maravilhosos que já conheci. Duvido que eles tenham pensado que não viveriam para ver esses sonhos realizados. E depois a outra morte, não apenas a morte natural, mas a morte espiritual. Seu espírito que vive para sempre morre no sentido de que está alienado de Deus. Então a Bíblia fala sobre a morte eterna. Algumas das palavras do Novo Testamento usadas por Cristo para descrever a penalidade pelo pecado são perdido, perecer, condenado, punição, tormento, inferno. Você diz, acredita nisso? Sim, eu sei. Acredito que a Bíblia ensina isso. Acredito que tudo o que a Bíblia diz é verdade. Se Jesus disse que havia um inferno, então há um inferno. Não gosto de pensar nisso, não gosto de falar sobre isso, não gosto de pregar sobre isso. Mas Jesus o fez. Ele falou mais do inferno que do céu. A Bíblia diz que Jesus Cristo levou os pecados de vocês na cruz, pois ele o fez pecado por nós. Pense em ser pecado. Tudo o que Jesus era na cruz era apenas pecado. Teus pecados, meus...
Todas as coisas ruins que já fizemos, as mentiras que já contamos, a luxúria que já tivemos, tudo por causa dele naquela cruz. E seu verdadeiro sofrimento não era o sofrimento físico, por mais terrível que fosse. Foi o sofrimento espiritual. Foram os nossos pecados. Ele nunca havia conhecido um pecado e de repente todos os pecados do mundo estão sobre ele. A Bíblia diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. A Bíblia diz, também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele morreu por você porque o ama. E da cruz Deus está dizendo, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Estou dando meu filho por você, ele está tomando o lugar de vocês. E então, 3 dias depois, algo glorioso aconteceu. Ele ressuscitou dos mortos. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você nunca morrerá espiritualmente porque Jesus ressuscitou dos mortos e morreu na cruz. Se você confessar com a sua boca ao Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, diz a Bíblia em Romanos 10, 9. E isso pode acontecer com você aqui mesmo, hoje à noite. O que você deve fazer em resposta? Para saber que seus pecados estão perdoados, para saber que você vai para o céu, para ter certeza absoluta de que seu coração está correto com Deus, primeiro você deve se arrepender de seus pecados. O primeiro sermão que Jesus pregou foi sobre arrependimento em Mateus 4. Alguém disse que arrependimento é sentir remorso suficiente para parar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que vossos pecados sejam apagados, disse o apóstolo Pedro. Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Ele ordena isso em Atos 17. Arrepender-se significa dar meia volta e seguir na direção oposta. Você diz, mas Billy, tentei parar com algumas coisas que faço e que sei que são erradas, mas não consigo. Mas você pode se soltar pelo poder do Espírito de Deus. A segunda coisa é o arrependimento. A segunda coisa, arrependimento, significa mudar sua mente, mudar seu caminho e mudar seu hábito. E a segunda coisa é você vir pela fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Achei que uma caricatura no jornal colocou isso muito bem. Alguém escreveu para o pastor e disse, caro pregador, o que significa Deus perdoar você? O pastor respondeu e disse, todos os seus arquivos foram excluídos. Isso é verdade. Todos os nossos arquivos são excluídos. E é exatamente isso que Deus faz. Você não precisa sair daqui esta noite preocupado com algumas coisas erradas que fez. Tudo isso foi resolvido na cruz. E você o recebeu pela fé. Fé significa compromisso. Quando subi neste palco esta noite, é a primeira vez que subo neste palco, eu me comprometi com isso. Eu nunca tinha entrado aqui antes. Fiz isso pela fé de que as pessoas que o construíram, o fizeram para comportar um homem ou várias pessoas. Isso é compromisso. Você já entregou sua vida a Cristo dessa forma? Você tem certeza de que se morrer esta noite estará pronto para encontrar Deus? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, certifique-se hoje à noite. Vou pedir que você faça algo que talvez o deixe intrigado, confuso ou incerto. Talvez já ouviu como pedimos para receber em Cristo. Você precisa recebê-lo em seu coração esta noite pela fé, entregar sua vida a Ele e pedir que Ele entre e mude sua vida e lhe dê uma paz e uma alegria que você nunca conheceu. Vou pedir que se levantem de seus assentos e venham até aqui na frente
E depois que todos estiverem aqui, vou dizer uma palavra a vocês e faremos uma oração juntos. Haverá um conselheiro aqui para falar com você se quiser falar com alguém. Daremos a você alguma literatura para ajudá-lo em sua vida cristã. Você pode ser protestante ou católico. Você pode ser um líder em sua igreja. Você pode ser o pastor de uma igreja. Não sei. Você pode ter sido uma boa pessoa durante toda a sua vida, mas de alguma forma, no fundo, não tem certeza sobre seu relacionamento com Cristo e você quer resolver isso. Você se levanta agora mesmo e vem até aqui. Se estiver com amigos ou parentes, eles vão te esperar. Isso levará apenas alguns instantes, mas é um momento na eternidade para você. Assim como centenas de pessoas estão respondendo ao convite do Sr. Graham para assumir um compromisso público com Jesus Cristo, você pode assumir esse mesmo compromisso exatamente onde está. Quero dizer a vocês que estão assistindo pela televisão que podem assumir esse compromisso com Cristo agora mesmo, onde quer que estejam.